Amigos, estamos de volta com a leitura do livro O que é o Espiritismo em formato de aula. O livro ele foi escrito por Allan Kardec e a aula passada a gente falava, né, no padre que pergunta assim, poxa, mas e o anjo das trevas, Satã? O que o Espiritismo diz sobre ele? E aí o Allan Kardec diz que não é um ser real, é um ser sobrenatural, ok? E que não faz sentido ele existir de acordo com a lógica. Tá legal? Bom, entrando na aula de hoje, né? Na próxima comunicação do padre, ele fala o seguinte: se a igreja proíbe as comunicações com os espíritos dos mortos, é porque elas são contrárias à religião, sendo formalmente condenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último, Moisés, pronunciando a pena de morte contra essas práticas. Isso prova quanto elas são repreensíveis aos olhos de Deus. Quer dizer que Moisés considerou, né, que a pessoa que se comunica com os espíritos tem que morrer. Tá legal? E aí Allan Kardec responde o seguinte: peço-vos perdão, mas essa proibição não se encontra em parte alguma do Evangelho. Então, se você for procurar no Evangelho, você não encontra isso no Evangelho, tá? Onde é que ela se encontra? Ela se acha somente na lei mosaica. A lei mosaica é a lei que Moisés criou, ok? Trata-se de saber. Se a igreja coloca a lei mosaica acima da evangélica, qual é a lei que a igreja adota? É a mosaica ou é a evangélica? Não é? Assim será, por certo, se ela for mais judia que cristã. Então, se a lei mosaica para a pessoa da igreja é mais importante, então ela está sendo mais uma igreja judia do que uma igreja de Jesus Cristo, tá bem? E aí Kardec continua dizendo o seguinte: devemos mesmo notar que de todas as religiões é a judaica a que faz menos oposição ao espiritismo, contra cujas evocações ela não invocou a lei de Moisés, em que se apoiam as seitas cristãs. Quer dizer que nem a religião judaica ela aderiu à lei de Moisés. Imagina só as leis cristãs, né? As seitas, a religião cristã se apoiando na lei de Moisés, né? Se nem os judeus, né? Que o profeta maior dos judeus é Moisés, nem os judeus se apoiam na lei de Moisés, imagina os cristãos. Imagina isso, né? Não dá. Se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Gente, lembrando, tá? Que nessa época os padres proibiam as pessoas de lerem a Bíblia. Era proibido. Você imagina só como é que essa questão religiosa era tão séria nessa época, né? Que ninguém podia interpretar a Bíblia, nem ler, ao menos, se não fosse uma pessoa da igreja, assim, um padre, um bispo, né? Olha que coisa, assim, diferente do que temos hoje, né? Então, o Kardec, ele já, nessa época na qual era proibido, né, ler o evangelho, ele chega pro padre e fala assim, se as prescrições bíblicas são o código da fé cristã, por que proíbem a leitura da Bíblia? Por que vocês estão proibindo os cristãos de ler a Bíblia, né? Ele interroga isso, ele questiona isso. Olha que coisa avançada para aquela época. Isso a gente está falando de 1800, né? E aí depois dessa pergunta, ele compara, né, essa pergunta com outra pergunta. Que diriam se proibisse a um cidadão o estudo do código das leis do seu país? Imagina lá, só pode estudar o código de lei quem for advogado. Quem não é advogado não pode estudar. Como iria proibir uma coisa que é necessária você saber, né? Bom, a proibição
feita por Moisés, essa proibição tinha então a sua razão de ser. Então, naquela época, né, Moisés tinha uma lógica para proibir a comunicação com os espíritos, né? Por quê? Porque o legislador hebreu, aquele que cria as leis, queria que seu povo rompesse, né, com todos os hábitos trazidos do Egito e entre os quais o que tratamos era objeto de abusos. Quer dizer que conversar com os espíritos até naquela época era objeto de abuso, as pessoas criavam coisas erradas, né? Com essa prática de falar com os espíritos. Hoje a gente tem gente que abusa da conversação, da comunicação com os espíritos, né? Os charlatães. E naquela época não era diferente, né? Naquela época também tinha muito charlatanismo e outras coisas, né, bem piores que a gente vê hoje, também encontra hoje em dia. E é por isso que Moisés quis proibir, por causa do abuso que se cometia com essa prática, né? Que naquela época era assim, horrível. Bom, não se evocava então os mortos pelo respeito. As pessoas não evocavam porque eles tinham respeito, e não se evocava também por afeição tributados a eles. Então você não tinha respeito nem afeição pelos mortos, não era essa a razão da evocação, né? Nem com o sentimento de piedade, também não tinha, eles não estavam nem aí se a pessoa que morreu tinha se suicidado, foi um alcoólatra, foi um assassino, nada disso, eles não tinham esse sentimento de pena, de piedade, né? Mas sim, qual era a razão de se evocar? Como meio de adivinhar, né? Quer saber o futuro, quer saber com quem vai se casar, se vai ser rico, pobre e tal. Com o objeto de tráfico vergonhoso. Então, a pessoa podia traficar, né? Coisas assim, de exploração horrível, né? Explorado pelo charlatanismo e pela superstição. Então criava-se coisas, fórmulas e objetos, talismãs, coisas assim, só para poder enganar as pessoas. Entendeu? Então é por isso que Moisés proibia essa prática, por causa dos abusos que aconteciam devido a essa prática, né? Se Moisés pronunciou contra esse abuso uma penalidade severa, que é a pena de morte, por que ele fez isso? É que eram precisos meios rigorosos para conter esse povo indisciplinado. Ele fez isso porque ele achou que era necessário, não porque Deus quis, tá? Não foi que Deus falou, Moisés, faz assim. Não, Moisés pensou dessa forma porque era um homem da época dele. Ele pensava desse jeito, era assim que ele pensava. Também, quanto à pena de morte, era pródiga a sua legislação. Então, na parte da pena de morte, Moisés era a favor, tá bem? Da pena de morte. Pois, um erro. O que é errado? Apoiar-se na severidade do castigo para provar-se o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Então, é errado a gente pensar que só porque Moisés, né, decidiu que tinha que morrer as pessoas que conversavam com os mortos, que você tem que dizer que isso aí é horrível mesmo, não se deve fazer, porque Moisés disse que todo mundo tem que morrer, quem fizer isso. Não, você não pode comparar a sentença que Moisés, né, chegou, o nível que Moisés alcançou para poder proibir uma coisa por causa do caráter dessa coisa, tá? Se a interdição da evocação aos mortos vem do próprio Deus, né? Se Deus mesmo que falou, tem que ser proibido isso, né? Como a igreja diz que essa interdição da evocação dos mortos vem do próprio Deus, como a igreja pretende, deve também ser Deus quem marcou a pena de morte contra os delinquentes. Então, se isso vem de Deus, Deus quer que morra, que as pessoas morram. Olha só a lógica, vamos raciocinar. Esta pena passa a ter uma origem tão sagrada como a interdição. Então, a pena de morte é sagrada como a proibição.
Isso tem lógica? Vamos raciocinando. Neste caso, por que não a conservam também? Então, por que eles ainda não matam? Né? Naquela época lá, né? Por que eles não matam as pessoas que falam com os mortos? Porque se naquela época de Moisés podia matar, por que eles não continuaram matando? Pensa bem, vamos raciocinar. Se é Deus que não quer, né? Se isso é sagrado, uma coisa sagrada, se Deus não quer que a pessoa fale com os mortos e a pena de morte foi ele que escolheu, a pena de morte também é sagrada. Então a pessoa que fala com o morto tem que morrer. Por que não continua matando as pessoas que falam com os mortos? Faz sentido isso? Será que foi Deus mesmo que quis isso? Todas as leis de Moisés são promulgadas em nome e por ordem de Deus. Se creem que Deus seja o autor delas, por que não as observam ainda? Nem os judeus observam que os judeus, o profeta maior é o Moisés. Por que nem os judeus eles acham que tem que morrer? Por que os cristãos têm que achar? Isso ele está falando na época com o padre que, né, condizia o pensamento da época. Bom, e aí continua. Se a lei de Moisés é para a igreja um artigo de fé sobre um ponto, por que deixa de ser sobre os outros todos? Quer dizer, por que você tem que escolher só um pedaço da lei de Moisés para atacar um determinado pensamento? E exclui todas as outras partes da lei que você não está nem aí? Por que você pega só aquela ali? Por que recorrem à lei de Moisés naquilo que precisam e repelem-na no que não julgam conveniente? Qual o motivo de não seguirem todas as suas prescrições? Entre outras, a da circuncisão, a que Jesus se sujeitou e que não aboliu. Quer dizer, que tem na lei de Moisés também a circuncisão. Você tem que ir lá, quando você nasce, corta a pele lá do pênis da criança. Por que eles também não seguem essa? Por que eles não praticam? Se é sagrada? Se essas leis são sagradas, por que deixa de ser praticado, né? É esquisito isso. Quer dizer, que será que essas aí são de Deus? Realmente? Havia na lei mosaica duas partes. Primeiro, a lei de Deus e segundo, a lei civil ou disciplinar. A lei de Deus, resumida nas tábuas do Sinai, aquelas que são 10, né? Os 10 mandamentos. Lei que foi conservada porque é divina. Essa lei ela não vai ser alterada nunca. É uma lei de Deus, então ela vai ser para sempre, né? E essa lei, o Cristo não fez mais que desenvolvê-la. Quando Cristo chegou, Jesus Cristo veio, ele foi e desenvolveu essa lei que está nos 10 mandamentos. A segunda lei, a lei civil ou disciplinar, apropriada aos costumes do tempo, né? Ela pode ser mudada devido aos costumes. E que o Cristo aboliu. Jesus Cristo, quando chegou, ele aboliu essas leis que eram de Moisés, essas leis disciplinares e civis, ok? Hoje as circunstâncias são outras. E a proibição de Moisés já não tem razão de ser, gente. Não é porque Moisés era bom ou era mal, não é essa a questão. É que ele criou essas leis para disciplinar as pessoas na época. Depois que não precisava mais disciplinar, elas foram abolidas. Além disso, se a igreja proíbe a invocação dos espíritos, poderá também pedir que eles venham sem ser chamados? É uma outra questão. Não estamos vendo diariamente manifestações de todos os gêneros entre pessoas que nunca se ocuparam com o espiritismo? Elas não fazem nem ideia do que seja. E antes do espiritismo ser divulgado, não se davam tantas delas, não se davam as manifestações por aí, antes mesmo do espiritismo existir. E uma outra contradição, olha só. Se Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova de que eles podem vir. Do contrário, essa interdição seria inútil. Se em seu tempo podiam os espíritos entrar em relação com os homens, ainda hoje o podem. E se são espíritos de mortos, não são exclusivamente demônios. Antes de tudo, devemos ser lógicos. Ok? Ele fala sobre espíritos de mortos, ele não fala sobre demônios. Tá? Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima.